Senhor, mais uma vez, né? Graças e paz a todos. Que todos sejam bem-vindos, né, à casa de Deus nesta noite, domingo. Que possamos estar aqui alegres, né? Com o intuito de louvar e exaltar o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de honra e de louvor. Amém? Amém. E vamos iniciar agora louvando. Convido a Dildinha, Jaiane, para os louvores neste noite. Boa noite a todos. Quem está feliz, diga amém. Amém. Ah, todo mundo está triste, mas não tem problema não. Quem está feliz, diga amém. Agora sim. Agora eu vou vocês felizes, né? Vamos cantar com o hino "Quão grande é meu Deus".
Amém. Amém, né? Pode ter certeza. Deus é grande, está em todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém. Continuando, vamos louvar com mais um hino. O coração do meu Deus cuidado, tentando ouvir a tua voz, ainda assim confiarei, guarda os meus dias, Jesus sempre te vê, eu tempestade, eu verão e cura, Deus, tua cruz viva, eu sei que não mereço mais, me amas com amor, eu regresso amando tudo se levanta sobre a terra, tua vontade transportada, meu deserto com misericórdia, eu sei que não mereço mais, me ama
Não me cura, Deus, tua cruz linda. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Amém. Agora vamos ficar todos em pé e vamos continuar louvando com mais um hino em tuas mãos. Amém, Senhor. Porque aquele que está contigo
É verdade. Aquele que confia em Cristo, ele está abençoado, ele está protegido, Senhor. Amém. Na tua mão, meu filho. Amém. É, meu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, nós vamos ter mais momentos de louvores, né? Quero convidar aqui, nesse momento, Stephanie, Jaiane e Rebeca, que vai louvar o Senhor Deus. Quero aproveitar o momento e agradecer o irmão Antônio de Freitas, colocar ele também nas mãos do Senhor Deus. A irmã Edna, né? Silva, que também está assistindo conosco. E Fabiana, Deus abençoe, graça e paz. Que Deus seja louvado nesse momento, mais uma vez. Boa noite. Não ouvi não, não sei se eu estou fazendo igual para mim. Bem-vindo às 8. Boa noite. Então não era eu não, era? As meninas aqui vão louvar a Deus, né? Com uma música muito, muito linda. Quem não conhece essa música, a partir de agora vai conhecer. E aí em casa, no seu trabalho, pode ouvi-la e glorificar a Deus. Amém? Cuidando de mim.
Amém. Deus seja louvado mais uma vez. E ainda vamos continuar louvando o Senhor. Agora eu quero convidar as crianças menores, né? Estão todas ali arrumadinhas. Já vamos para louvar o Senhor também. Pai de graça, mais uma vez, vamos continuar refletindo ainda sobre a oração do Pai Nosso. E como eu fiz todas essas noites, sempre fazendo a leitura integral do texto, novamente gostaria de ler com todos os irmãos. Está em Mateus capítulo 6, os versos 9 até o 13. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Semana passada nós refletimos sobre o perdão. Se a gente tem o Pai Nosso, o pão é nosso, o perdão também deve ser deliberado. Não para algumas pessoas ou a favor de algumas pessoas na sua individualidade, mas assim como Deus, Ele deu o seu perdão a toda a humanidade, como um único filho, né, que enviou para morrer por nós, oferecendo como propiciação por nós, concedendo-nos o perdão.
perdão universal, e agora nós precisamos nos apropriar também, achegando-se a Ele, né? Em arrependimento, em contrição, e pedir esse perdão a Ele. E esse perdão que é gerado em nós, pela graça do Senhor Jesus, nós liberamos a outro. Perdão nosso também de cada dia. Falamos sobre o perdão. E hoje nós iremos falar a parte do Pai Nosso interessante também. Todos são interessantes, claro, mas essa eu gosto bastante. Diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Falar de tentação, principalmente nesse contexto atual que nós estamos vivendo, nos leva a pensar bastante nesse tema. Por quê? Todos nós somos tentados. Acredito que Deus trouxe vocês aqui hoje, não foi por acaso. Deus preparou esse momento para vocês. Desde os momentos dos louvores até o momento dessa pregação. Porque, irmãos, todos nós somos tentados, em maior ou menor escala. Nós somos tentados, alguns mais que outros. Mas uma coisa nós aprendemos, que nem todos passam pelo mesmo tipo de tentação. Concordam comigo? Porque o que é tentação para o irmão Francisco, não é tentação para Arnaldinho, não é tentação para mim, não é tentação para o seu nome? Carlos. Nem para a Rita, nem a outra Rita, nem todos os membros que aqui estão. Não. Cada um é tentado de maneira diferente. E a tentação se apresenta para cada um de nós. Às vezes, as pessoas dizem: não, mas eu não vou conseguir, eu não consigo resistir à tentação. A tentação é muito forte. Mas aí, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: que não há nenhuma tentação que seja demasiadamente humana, que nós não podemos suportar. Por quê? Porque Deus já passou essa tentação por nós. As meninas aqui cantaram no deserto. E quando nós pensamos no deserto, 40 dias, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites. Então, se Jesus passou 40 dias e 40 noites, assim também como aconteceu com Moisés, no deserto, para ser tentado pelo diabo, ele já passou toda a tentação por nós. E isso também, amigo, é mensagem de cruz. Porque o deserto que Jesus viveu, no deserto, ele também viveu na cruz, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele levou sobre si. Eu posso dizer que ali foi o estágio de Jesus para a cruz, porque ali Jesus passou por toda a tentação, por todo o sofrimento. Estava sem comer e sem beber e, portanto, fragilizado. Mas mesmo assim ele suportou isso. Diz que o diabo pediu que ele transformasse aquelas pedras em pães. E Jesus responde à tentação dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Outro momento, Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, mostra todas as riquezas e o mundo, e diz: tudo isso te darei, se prostrado e me adorares, vieres a me adorar. E Jesus diz: só adora a Deus, o único Deus e verdadeiro, a nenhum outro se prostrarás. E ainda, dentro da própria tentação,
o diabo tenta usar um texto bíblico, um salmo, para ludibriar Jesus, dizendo assim: olha, se tu és filho de Deus, lembra do que está escrito nos salmos. Eu acredito que era o Salmo 91 que ele estava citando, que aos teus anjos darás ordem para que os teus pés não vacilem. Então pula daqui nesse pináculo. E a resposta de Jesus é: não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus estava dizendo com isso? Que eu não posso desafiar Deus, que eu não posso tentar usar. No caso de Jesus, você poderia fazer isso porque ele era o próprio Deus, mas usar de minha intimidade com Deus, porque eu sou um pastor, porque eu sou um religioso, porque eu sou alguém que ora ao Senhor, eu sou alguém que busca a Deus. Então eu posso desafiar, eu posso pisar em cobras, eu posso pular de um prédio que Deus vai me tirar dali, eu posso fazer absurdos. E aí vem muitos radicais beirando ao radicalismo. E aí nem Jesus fez isso. Na época da pandemia, muitas pessoas estavam tentando Deus. Eu tenho Deus, eu estou protegido, nada vai me atingir. 1000 cairão aos teus pés, 10.000 à tua direita, assim como aconteceu nos Salmos. Aí Jesus ensina um princípio básico: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou desafiar, porque eu estou morando agora numa casa, e essa casa fica no morro, mas eu confio em Deus, sabendo que aquele morro pode, a qualquer momento, vir a se desmanchar, ver como é que a gente chama? Terremoto? Não. Desmoronamento. Aí eu vou ficar ali, não, porque eu confio em Deus. Nem Jesus fez isso. Não tentarás. E aí é um princípio fundamental da oração do Pai Nosso. Quando eu peço, não nos deixe cair em tentação, eu tenho que entender uma coisa. O outro verso que eu acabei de citar, quando Jesus estava no deserto: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, orar a Deus pedindo que Ele nos defenda da tentação é também não se colocar na tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pois se eu não quero ser tentado, eu não devo ir ou me colocar no meio da tentação. Por exemplo, vou ser mais específico. Cada pessoa é tentada de maneira diferente, não é? Tem gente que é tentada com bebida, principalmente quem já foi alcoólatra. Meu pai, um exemplo. Se ele colocar um gole de vinho, já era, ele não consegue mais parar. Então, de repente eu digo: não, eu estou passando no bar, tem um amigo meu, não, vem aqui, eu estou tranquilo. Eu, Gilvan, se eu for lá, eu vou 10.000 vezes e nada acontece, porque eu não sou tentado por aquilo. Mas alguém que já viveu a vida toda sob o vício e o domínio do álcool, se ele sabe, vem aqui e começa a conversar, ele pode fraquejar. Então como é que eu vou me colocar ali? E por isso que a própria Bíblia diz que fuja das rodas dos escarnecedores. Eu não sou tentado por festas, mas é uma pessoa que não pode ver uma batucada. Se você sabe que é tentado por aquilo, então não se coloque, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí há pessoas que vão por meio da tentação. Claro que eu estou dizendo 2 exemplos que eu não faço, mas tem outras coisas que se eu for me colocar como exemplo, eu vou pegar esse mesmo princípio para mim. Isso aqui eu não vou fazer, não vou me aproximar, porque se eu me aproximar, eu estou me colocando na tentação, eu estou tentando a Deus. Então como é que eu posso orar a oração do Pai Nosso dizendo: livra-nos da tentação, livra-nos da tentação, se eu me coloco no meio da tentação? E eu vou dar um exemplo muito claro. Dois bíblicos. Todos conhecem a história, o outro nós falamos ontem na escola bíblica. Primeiro, Eva.
Deus disse: não coma da árvore que está no meio do jardim. Uma ordem simples. Todas as árvores vocês podem comer, usufruir. Mas essa não. Uma ordem expressa. Aí a gente pode dizer assim: ah, coitada de Eva, caiu na tentação, porque o inimigo é terrível. Ele veio disfarçado de uma serpente, falante, com efeitos especiais, tecnologia 3G de última geração, impressionando a Eva. Aí Eva olhou assim: nossa, que animal atrativo. Então, quando as coisas de Satanás se apresentam para a gente, não é só apresenta como ele é. Eu me lembro de umas propagandas de carro que tinha antigamente, que passavam os caras fumando, e num cavalo lá, fumando desse jeito, para dizer que tinha saúde. E outros fumando, praticando esporte, criavam sua imagem, a propaganda, criava sua imagem de que quem fumava vendia saúde, ou tinha saúde, mas não mostrava um câncer por trás daquele cigarro, um câncer de pulmão, como a gente vê que tem. Muitas pessoas que adquirem. Isso mostra que Satanás usa a mesma estratégia. Ele usa efeitos especiais, ele usa as coisas que mais atraem. A música, ele usa a música, que sabe que é um instrumento poderoso de atrair as pessoas. Então ele usa. E ele usa as coisas mais belas, mais atrativas que tem nesse planeta Terra. Alguém disse assim: ah, eu queria que o inimigo aparecesse diante de mim, que eu queria dar um soco. Eu queria que ele viesse como ele é. Eu queria dar um soco nele, uma rasteira, derrubar ele, um mata-leão. Aí ele ia saber. Mas ele não vem assim. Ele vem disfarçado de uma propaganda de cigarro, como eu disse, de uma garrafa de cerveja, né? Aquela caída ali no copo, aquela bem geladinho. Ele vem disfarçado de uma mulher bonita, de um rapaz assim para destruir a vida de uma moça. Então ele vem disfarçado de outras coisas, ele não vem como ele é. A própria Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz. E nesse sentido, Eva se enganou com a serpente. E é a mesma serpente que tentou Eva que nos tenta hoje. Ela é uma ilusionista. E iludiu a Eva. Mas tem uma coisa que a gente aprende aqui. Qual foi o problema de Eva? Na hora que Deus disse: não se aproxime da árvore, não coma, num jardim tão grande, com tantas árvores, que só tinha aquela árvore que expressamente Deus tinha dito que não se aproximasse, ela foi para onde? Se aproximou da árvore que Deus disse que não se aproximasse. Se colocou no meio da tentação. Porque tem gente que é assim. Eu sou de Deus, eu sou homem forte. Pode vir, Satanás. Tem gente que diz assim: eu sou de Deus, eu expulso o demônio. Tem gente que diz assim: pode vir, agora venha. Né? Tem gente que enche o peito. Agora eu quero ver eu cair em tentação. Aí às vezes, sabe o que acontece? Cai. Porque o próprio Jesus disse: nós não temos glória nenhuma, que nossa justiça é como trapos de imundícia, que somos pó. E que quem está em pé tenha cuidado para que não caia. Olha para que não caia. Então não adianta você dizer: eu sou bom e nenhuma tentação me atinge, e eu quero ver, eu resisto todas e vai por meio. Aí Jesus novamente aconselha, e voltamos para o texto do deserto, quando Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. É não se colocar no meio do Deus. Não nos deixei cair em tentação. Essa é uma oração linda e bonita. Deus, não me deixe cair em tentação, não quero. Mas antes de dizer: Deus, não me deixe cair em tentação, ora assim: Senhor, eu não vou me aproximar da tentação, para que o Senhor continue me livrando dela todos os dias. Amém. Se você sabe que um programa te faz mal, se você sabe que um determinado tipo de música suscita pensamentos ou emoções ruins, por que você continua ouvindo?
Então, é isso que Jesus está dizendo. Lutero, um famoso pregador, disse certa vez: todos nós seremos tentados. E isso não é pecado. Às vezes a gente está tentado e achando que já pecou. Ai, meu Deus, estou com a vontade de hoje de ir naquele bar. Estou com a vontade de hoje de, sei lá, um ódio grande no coração, de dizer umas coisas àquela pessoa. Eu vou dizer. E é aquela tentação, né? Mas isso não é pecado. Ele está... Aí agora, quando a tentação vem, você ora, Deus lá não deixa, não deixa. Não deixar cair em tentação. Você ora a oração do Pai Nosso. Mas ao fazer isso, não nos deixe cair em tentação, você tem que fazer o quê? Um princípio básico. O que Eva não fez, né? Não se aproximar dela. Não ir para onde ela está. Não chamar de amiga. Fugir dela. Resistir o diabo, né? Que ele fugirá de vós. Buscar a Deus e ele se chegará a vós. Tem outro texto bíblico lá em Tiago que diz isso. Então, nesse sentido, irmãos, Lutero, como eu estava falando, um grande pregador, ícone da reforma protestante, ele disse: nós podemos permitir que os passarinhos voem sobre nossa cabeça. Isso é a tentação. Voando sobre nossa cabeça. Povoando, com tanto pensamento. Agora a gente não pode deixar os passarinhos fazer ninho. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer colocar o prego. Já ouviu a história do prego de Satanás? Satanás chegou e disse: ei, eu posso colocar um prego aqui na sua casa? Não, a casa é desse. Não, toda a casa é sua. É só o prego que eu quero. Eu só o lugar do prego que é meu. Aí deu espaço, né? Aí foi e colocou o prego. Um dia ele chegou com um pedaço de carne podre e colocou isso no prego. Não, meu amigo, você não pode fazer isso, está apodrecendo minha casa toda. Sim, mas o prego é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Então dá só um preguinho para Satanás. Uma brechinha é onde ele entra na vida e quer destruir. Às vezes seu casamento. Às vezes é uma brechinha assim, às vezes por meio das drogas, outras coisas, lares são destruídos. É isso que acontece. Então nós não podemos permitir, nós não podemos proibir que os pássaros voem, podem voar, a tentação vai vir. O que a gente não pode fazer é deixar que os pássaros façam ninho e façam cocô na nossa cabeça. Que é isso que Satanás quer. Fazer ninho, fazer morada, colocar o prego dele. E nesse sentido, creio que eu esteja sendo entendido pelos irmãos, a gente ora a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Os pássaros estão voando. As tentações, as pressões da vida, as situações da vida me levam a querer desistir. As meninas cantaram, né? Não desiste. Faz com que eu muitas vezes tenha me desanimado da fé, que eu não quero ir para a igreja, que eu não quero mais cantar. Mas, Senhor Jesus, me faz com que eu vença isso. Que eu suporte, que eu passe por mais essa prova, que eu passe por mais essa dificuldade. Não nos deixeis cair em tentação. Aí o texto diz o quê? Mas livra-nos do mal. Irmãos, e eu ainda vou lembrar do segundo momento que eu disse que são o primeiro. O primeiro foi com Eva, não foi? E Eva foi por meio da tentação. Ela foi por meio do jardim, onde estava a árvore. Como é que Deus podia levar ela da tentação se ela se colocou no meio da tentação? A gente às vezes reclama das leis, dos mandamentos, mas nós sabemos que as leis criadas por Deus são para nos proteger. Assim como a lei de trânsito, né? Que ela é feita para nos proteger. Deus criou sua lei moral. Para o povo de Israel, ele usou outras leis mais específicas, com a finalidade de proteger aquele povo, tanto nas questões políticas do povo de Israel, como em relação à vida religiosa deles. Mas a gente viu ontem na escola bíblica, eu falei que eu ia dar esse exemplo, que aquele povo tendo leis expressas, leis específicas para eles, leis que protegiam a eles em relação a outros povos,
mesmo assim, eles decidiram viver como os outros povos viviam. Os povos sem lei viviam. E aí se envolveram em idolatria. Ofereceram, inclusive, os próprios filhos como sacrifícios. Coisas que só os pagãos faziam. E aí, por isso a gente entende que o povo de Israel se colocou também no meio da tentação. Como o povo de Israel poderia resistir à tentação da idolatria? A tentação de se prostituir, de se desviar do Senhor, se eles estavam se colocando ou fazendo o que as outras nações faziam, copiando, se juntando e se misturando aos outros povos. E nesse sentido, mais uma vez, a gente pensa na oração do Pai Nosso. Não nos deixei cair em tentação. Mas, sempre lembrando, não tentarás o Senhor teu Deus. Não se coloque. Não seja você o promotor da sua própria tentação. Não deixe os pássaros fazerem ninhos. Mas livra-nos do mal. Vamos. Os livra-nos do mal ainda está dentro do contexto da tentação, né? Não nos deixe cair, mas livra-nos dela. Livre desse mal. E quanto mal nos sobrevém todos os dias. Tem uma música que eu acho muito linda, que é uma música de oração, gosto de ouvir muito ela. E eu ouvia quando eu estava muito fora, fazia evangelismo, e eu tinha certeza que tinha pessoas orando por mim. É uma música de um cantor chamado Nadson Portugal, que diz assim: tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos em me esconder de perigos que eu não posso ver. Sim, creio, sim. É mais ou menos assim. Sempre esqueça as letras. Então, tem mãos que me escondem. Fortes mãos que escondem nas orações. E a gente ali vai que cada perigo sai daqui. Às vezes pode ser um livramento de um atropelamento. Sabia? A gente não sabe, porque tem muitos anjos. A gente tem anjos que acampam ao redor de nós. O anjo do Senhor acampa. A forte mão de Deus, como foi cantado aqui essa noite, tem nos guiado. Ele tem cuidado de mim. Ele tem me protegido. E por isso eu devo me colocar todos os dias em suas mãos, como Jesus ensina-nos nessa oração do Pai Nosso. Não nos deixei cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor. Estamos em tuas mãos, somos cuidados de tuas próprias mãos. É essa a sua oração? Que seja, de fato, a oração esta noite, se colocar na forte mão de Deus, para que Ele possa cuidar de você, para que Ele possa conduzir você pelo caminho correto, para que Ele possa guiar você nesse deserto, como Ele guiou Jesus lá no deserto, na tentação do deserto. Jesus pôde resistir. Que você possa resistir não pelos méritos, não pelas suas próprias forças, mas pela força e pela forte mão de Deus, nos conduzindo todos os dias. Que seja a sua decisão colocar-se nas mãos de Deus, para que Ele possa guiar você, livrando você de todo mal. Irmãos, a gente só conta o livramento que a gente viu que quase aconteceu uma coisa ruim com a gente, né? Já aconteceu muito comigo, não sei se aconteceu com vocês já. Está acontecendo com vocês? Então? Rapaz, Deus me deu aquele livramento. Isso é o que a gente vê, mas tem tanta coisa que a gente não vê. Às vezes tem uma cena de um assassinato, a gente passa bem pertinho e nem sabe o que passou. Minha irmã, Josiele, dia desse uma bala perdida, eu vou começar a tirar, passou pertinho dela, ela está. Então, um assalto, exatamente. Então, Deus está livrando todos os dias, são muitos livramentos. A forte mão de Deus tem me livrado. Então, que nós possamos colocar todos os dias, amém? Sob os cuidados de Deus.
Olha, que essa mão de Deus venha nos responder a cada dia. Aleluia. Vamos ficar todos de pé para cantar novamente. Tua forte mão. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Meu Redentor vive, se levantará sobre a terra. Sua bondade transbordará meus exércitos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus, tua cruz me livra. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, perdão me cura, Deus, tua cruz me livra. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Amém. Permaneça em pé. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Viram que canção linda? Guarda os meus dias, né? Mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. E o cuidado de Deus, Ele está, né? Nos livrando todos os dias. O problema é que Deus está nos livrando. É igual um pai. Está vendo o filho para o perigo, querendo colocar a mão ali num negócio de dar choque e o filho de papel. O problema é que muitas vezes nós nos colocamos no meio do perigo, no meio da tentação. Né? Então, como é que nós pedimos para Deus nos livrar do mal, se nós é que estamos procurando o mal? As pessoas que pedem que livre de um acidente, se às vezes está correndo em alta velocidade, está tentando o Senhor Deus. Então, nesse sentido, nós precisamos também entender que a oração do Pai Nosso verdadeira
É a oração que nós pedimos que Deus nos livre da tentação. Mas quando eu me proponho também a não se colocar no meio dela, a não tentar o Senhor Deus. É pressão que está vindo sobre você ou é o quê? Eu vou ler aqui o texto de Coríntios 10, 3, que diz: não vos sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará a saída para que possais suportar. Se você está fazendo uma provação, uma luta, Deus dá a saída. Nada é impossível de ser resolvido. Nenhuma prova é o fim, desde que eu confio no Senhor Deus. Por isso que diz a canção: eu continuo confiando nele. Então que essa seja também a sua confiança e sua oração essa noite. Olha isso. Seu Deus, maravilhoso Pai, grandioso Senhor, aqui nós agradecemos por essas vidas, por essas pessoas que aqui estão, nas suas limitações, nas suas provas, nas suas tentações, pessoas que inclusive, Senhor Deus, têm vontade de abandonar algo, deixar algo, mas às vezes não conseguem pela pressão social, pela pressão da sociedade, e que muitas vezes já tentou, e quando passa alguns dias ou horas sem fazer, mas depois volta a cair de novo, e lamenta, e chora, se entristece pelo que fez, e às vezes desiste de continuar lutando. Seu Deus, ajuda-os, Senhor, ajuda-os a vencer cada prova, cada tentação, e que no seu coração firmemente coloca o desejo, Senhor Deus, de permanecer fiel a Ti, ao Teu lado, escolher o melhor caminho, contrário, Senhor Deus, ao caminho que o mundo nos oferece. O Senhor mesmo diz em Tua palavra, em uma oração que fizestes lá no Éden, pedindo que, pelos Teus filhos, dizendo que não os tirasse do mundo. Nós não estamos pedindo aqui essa noite, Senhor, que nos tire do mundo, não. Nós vamos ter que ficar nesse mundo. As tentações vão aparecer perto de nós, mas que nos livre do mal. E que nós possamos, Senhor Deus, passar longe do mal cada vez mais. Nós possamos passar distante, não se colocar no meio da tentação, mas ser livrado. Nos ajuda, Senhor Deus, não pelas nossas forças, mas pelo Teu Espírito em nós, selando em nós essa decisão, para que possamos, Senhor Deus, em Cristo Jesus, sermos mais que vencedores. Que a cruz de Cristo seja vitória para cada crente e para cada um que toma a decisão, essa noite, de não viver sobre a égide da tentação, de não viver mais sobre a égide do pecado. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que participaram. Eu vou fazer as bênçãos apostólicas. Recebam no Senhor Jesus. Você aí do outro lado da tela também, que nos assistiu até agora. Creio que a irmã Claudete, eu não tive como acompanhar a irmã Claudete hoje, está assistindo. Se não estiver assistindo, creio que ela vai assistir posteriormente. Outros irmãos que sempre entram, o nosso abraço especial, nossa oração por todos vocês. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje sobre o seu povo para sempre e todos digam amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, uma boa noite na presença do Senhor.